É extremamente satisfatório quando os assuntos relacionados ao tema que nós estamos estudando começam a se relacionar entre si e as coisas passam a fazer sentido como um todo. Para mim, isso é muito satisfatório e mais do que isso, é o momento em que eu realmente consigo compreender o que eu estou estudando e as coisas ficam realmente gravadas. E apesar do canal ser voltado à elétrica industrial, nesse vídeo eu vou falar sobre fogão de indução. E eu vou relacionar 3 temas que foram trazidos aqui que são muito importantes na indústria, que é o efeito pericular, a indução eletromagnética e também a histerese eletromagnética. São 3 temas que eu já trouxe aqui para o canal, mas eu trouxe de maneira individual, foram 3 vídeos separados. E nesse vídeo de hoje eu vou relacionar esses 3 temas então em um eletrodoméstico muito importante dentro das nossas casas. Não vai ter comparativo com o fogão a gás, não é para te ajudar a escolher um fogão de indução. Eu quero falar do funcionamento dele mesmo, mas sempre com o objetivo de melhorar o seu conhecimento na elétrica industrial especialmente. Esse vídeo veio através de uma pergunta aí de um dos inscritos que queria saber por que o fogão de indução esquenta e o transformador não, né? Na verdade esquenta um pouquinho sim por conta das perdas, mas se comparar a potência de um fogão de indução e a potência de um transformador, o transformador nem esquenta, né? O calor é desprezível. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sino para receber as notificações e ficar por dentro aí das próximas publicações. E por favor, deixa o like, porque para você não custa absolutamente nada, mas para mim é o que permite continuar trazendo vídeos aqui para o canal. Pessoal, se eu pegar um condutor, um fio de cobre, por exemplo, e fazer uma espira aqui dessa maneira, fazer um círculo com ela e aplicar uma tensão alternada aqui nesses 2 terminais, se a tensão alternada nós teremos uma corrente alternada aqui também, que ora vai estar num sentido, ora vai estar no outro sentido, isso variando junto com a variação da tensão. Se nós temos variação da tensão, tem variação da corrente aqui nessa espira e tem variação também do campo eletromagnético que essa corrente vai gerar. Se tem variação no campo, tem variação também da direção desse campo. Esse campo ele pode estar saindo... Deixa eu fazer isso aqui num ângulo, vai ficar mais fácil de entender. Vamos supor que essa aqui é uma espira redonda, mas ela está sendo vista em perspectiva, né? Então a direção do fluxo magnético que está sendo gerado, ele está nessa direção, por exemplo, em um dado momento, né? Isso aqui vai ficar alternando, como eu falei, vai ficar alternando junto com a tensão. Então, com o fluxo magnético nesse sentido, ele vai entrar por aqui e sair pelo outro lado. Se a tensão está alternando e o fluxo, consequentemente, está alternando também, nós temos a possibilidade de induzir tensão numa bobina que vai estar aqui do lado, por exemplo. Podemos ter outra bobina aqui. O que é a indução? Eu já fiz um vídeo específico sobre isso, né? A indução, ela é uma força que se opõe à variação do fluxo eletromagnético. Então, se nós temos um fluxo aqui nessa direção, reforçando, vai ficar se alternando, mas a gente está analisando o momento em que ele está nessa direção. Essa tensão gera uma corrente, essa corrente gera um fluxo, esse fluxo eletromagnético gera uma corrente nessa bobina aqui também, e aí nós teremos também uma tensão aqui induzida. A tensão que está aqui vai estar aqui também. Na teoria, pelo menos, é isso que vai acontecer. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa bobina aqui, por exemplo, ao invés de fazer só uma volta, vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, nesse fio aqui, vou dar uma volta, dar outra volta, dar outra volta, e eu termino na 4ª volta aqui. E aí eu venho aqui para baixo. Então, ao invés de ter uma volta aqui, eu tenho 4. O que vai acontecer com a tensão? Se eu tinha 40 volts aqui, desse lado eu vou ter 10. A mesma relação de espiras é a relação de tensão. Então, eu tenho 4 para 1 de espiras, né? 4 espiras para 1. Tensão também, de 4 para 1. Se fosse 10 volts aqui seria 2,5. Então, se eu tenho menos espiras, tenho menos tensão. Esse é basicamente o princípio de um transformador, né? Só que aí eu coloco um núcleo aqui de ferro, né? Aqui no meio dessas bobinas eu coloco um núcleo. E esse núcleo aqui, que no caso do transformador, inclusive, esse núcleo não é só ele termina aqui, ele dá a volta, né? Ele dá a volta justamente para favorecer o fluxo eletromagnético, para ele ter um caminho para percorrer. Então, esse é basicamente o princípio do transformador. No caso do fogão de indução, nós também teremos uma bobina, aí não é só uma espira, né? Uma bobina, que ela é uma bobina chata, assim, ela vai ficar enroladinha, e ela também é alimentada com tensão alternada. Mas o que acontece no fogão de indução? Talvez você já tenha parado para estudar alguma coisa, você vai ver lá que essa tensão aqui não é com a frequência da rede, não é com os nossos 60 Hz. Geralmente isso aqui está na casa aí dos 20, 25 kHz. É uma frequência muito mais alta mesmo. E isso tem um motivo para ser dessa maneira. O que é normal, você vê nas explicações aí sobre o fogão de indução, é que você vai colocar a panela aqui em cima, né? Tem a proteção de vidro, lógico, mas
Você vai ter a panela aqui em cima, a tampa da panela, o cabo da tampa, beleza. A panela está aqui em cima. E essa bobina aqui, ela vai induzir, então a lei da indução. Eu até vou colocar o vídeo aqui sobre indução eletromagnética. O vídeo eu falo por que não existe transformador de corrente contínua, justamente porque a indução ela é a oposição à variação do fluxo. Então, se nós introduzíssemos uma tensão contínua aqui, existiria campo eletromagnético, ele se comportaria como um ímã, essa bobina se comportaria como um ímã, só que como não tem variação, não tem indução. Então, a tensão que eu induzi na bobina do lado lá, aquilo não iria acontecer, precisa ser tensão alternada. Beleza, então o primeiro conceito, o conceito da indução. Eu vou induzir aqui na panela uma tensão aqui também. Só que a panela, ela não é um enrolamento, assim. Então, se eu tenho várias voltas aqui na panela, eu tenho somente, entre aspas, né, uma volta, eu nem tenho espiras aqui, na verdade. Então, o que vai acontecer? A tensão que eu vou induzir aqui, ela é muito baixa, então por isso que não tem perigo você se aproximar ali, não tem perigo encostar na panela, por mais que é uma panela ferrosa, né, você pode encostar, você não vai tomar choque, porque a tensão aqui induzida é muito baixa. E aí, o que é normal explicar? Você vê, né, nos vídeos na internet, você tem as espiras aqui, elas estão induzindo um fluxo que pode estar alternando junto com a tensão, mas vai estar nesse eixo, né? E, consequentemente, as correntes parasitas vão estar nesse eixo aqui. Ou o contrário, né? Como a tensão alternada, pode estar no sentido contrário também. Vai ficar variando. Enfim, o eixo está nesse aqui. Então, a circulação de corrente vai acontecer assim. Só que se é uma panela de metal, teoricamente, a resistência dela é baixa. E a circulação de corrente não deveria gerar um calor tão alto. Por que que no transformador não gera um calor excessivo? Por que na panela aqui tem que ter um calor excessivo? Bom, tem dois motivos para isso. Um dos motivos é que no fogão de indução você vai utilizar ferro fundido, você vai utilizar aço inox, os metais ferrosos. Eles têm uma certa resistência, diferente de um transformador que usa cobre. E é por isso que não se usa panela de cobre no fogão de indução. O cobre, ele conduz bem a energia, e lembra, o calor, eu já repeti isso aqui no canal várias vezes, né? O calor, a potência que vai ser desperdiçada aqui pelo efeito Joule, é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Essa corrente aqui vai aumentar de acordo com que eu aumento a tensão. Então, quanto mais espiras aqui dentro, mais eu aumento a tensão na panela, mais vai aumentar a corrente. Mas ela também depende da resistência. E essa resistência aqui, quanto maior ela for, vamos supor que eu estou mantendo a corrente, né? Quanto maior for a resistência, maior vai ser a potência dissipada. E o que nós queremos é realmente dissipar a potência, né? Eu preciso de calor aqui no fundo da panela e eu preciso de alguma resistência. Se eu tenho uma panela de cobre, imagina um fundo de uma panela de cobre. Vai ser praticamente um barramento, né? O fundo da panela não vai ser muito fino, vai ser um fundo relativamente grosso para ter resistência mecânica. E aí isso aqui vai suportar uma corrente muito alta, né? Sem aquecer, na verdade aquecendo pouco, né? Nós temos uma seção muito grande aqui no fundo da panela, a resistência vai ser tão baixa que para eu conseguir ter uma potência significativa, minha corrente teria que ser altíssima. E por isso, então, que não se usa panela de cobre. Só que não é só isso também. O ferro fundido, vou usar o exemplo do ferro fundido, ele tem uma resistência bem maior que a do cobre. Então já começa por aí, eu já teria mais calor por si só. Mas agora tem outro conceito, eu já falei do conceito da indução, que é a oposição à variação do fluxo, né? Então eu consigo gerar uma corrente aqui. Eu tenho corrente aqui, tenho um fluxo perpendicular, e eu vou ter a corrente parasita perpendicular também, com sentido inverso ao que está passando aqui na bobina. É a lei de Lenz. Enfim, vou ter corrente aqui então, mas como se eu não tiver uma resistência, eu não tenho potência. Então, o ferro fundido por si só ele tem uma resistência um pouco maior, então já aumentaria o meu calor aqui no fundo da panela, mas isso ainda não é suficiente. O fundo da panela, ainda assim, ele vai ter uma espessura significativa. Então, é como se fosse um cabo com uma espessura grande e por isso a resistência vai ser baixa, ainda assim. Por isso, se utiliza aqui outro conceito, que é o efeito skin, o efeito pelicular. Em português, skin é pele em inglês, né? Se chama ou de efeito skin ou de efeito pelicular. Pelicular vem de pele. Deixa eu vir aqui um pouco para o lado. O que diz o efeito skin? Tem vídeo sobre isso também, vou deixar esse vídeo aqui se você quiser ver uma explicação um pouco mais completa. O efeito skin é o seguinte, nós temos uma corrente nesse sentido. Se eu tenho uma corrente nesse sentido, o meu campo eletromagnético ele vai estar nesse sentido aqui. Não precisa se atentar ao sentido aqui especificamente do campo e da corrente, né? Isso aqui, deixa eu até desenhar melhor. Não é isso que vai fazer a diferença. Mas vejam bem, eu tenho uma corrente perpendicular, eu vou ter um campo,
E esse campo, ele vai, por sua vez, induzir uma corrente também. E qual que vai ser o sentido dessa corrente? Vai ser assim, entrando, saindo por fora e entrando aqui por dentro, né? Pelo lado de fora aqui desse campo magnético, né? Então, eu tenho uma corrente parasita aqui, uma corrente indesejada, isso tudo dentro do condutor. Corrente principal está indo para cima, o campo está no sentido, olhando esse condutor de cima, o campo está no sentido horário, e ele vai produzir uma corrente parasita que vai entrar aqui no meio e sair pelas extremidades. Então entra aqui no meio e sai pelas extremidades. São correntes parasitas. Repara que se eu tenho uma concentração de corrente parasita aqui no meio do cabo, numa direção oposta à corrente principal, a tendência é a corrente resultante disso aqui é sempre procurar a periferia do cabo. E o nome efeito skin, efeito pelicular, é porque a concentração, deixa eu desenhar aqui do lado, se fosse fazer um mapa de calor aqui de corrente desse cabo, nós teríamos muita corrente aqui na periferia do cabo, e essa densidade de corrente, ela ia cada vez diminuindo mais à medida que vai chegando perto do centro do cabo. Nós teríamos muita corrente nas extremidades e pouco no meio. Por isso, efeito pelicular, pele, as extremidades do cabo concentram a maior parte da corrente, justamente por essas correntes parasitas, elas terem uma direção oposta no centro do cabo. E essa corrente parasita, ela não deixa de ser também uma corrente induzida, né? Não sei se dá para falar dessa maneira, mas enfim, o que influencia na proporção desse efeito é a variação do fluxo, variação desse campo aqui, né? E quando que eu tenho mais variação? Vamos pegar aqui deixa eu puxar um pouco para o lado aqui novamente. Eu vou fazer duas linhas do tempo aqui. Na horizontal que nós temos tempo, e na linha vertical nós temos tensão. Então, se eu pegar uma frequência assim, e se eu pegar uma frequência que é o dobro dessa frequência aqui, então em meio ciclo, eu tenho que ter um ciclo completo, né? Então se eu pegar uma frequência assim, deixa eu até desenhar de novo, porque eu quero que elas tenham a mesma amplitude aqui, ó. A mesma altura, o mesmo valor de tensão vão ter nas duas. Bom, desenhando na mão aqui não fica muito bonito, né? Mas acho que dá para entender, né? A cada ciclo completo aqui, nós temos 2 ciclos completos aqui embaixo. Então é o dobro da frequência, com a mesma tensão. Se eu tenho o dobro da frequência com a mesma tensão, a velocidade com que essa tensão vai alterar, e consequentemente esse fluxo aqui vai alterar também, esse fluxo magnético, a velocidade é maior. Então eu tenho mais variação de fluxo. É por isso que eu utilizo uma frequência muito alta aqui para o fluxo magnético variar muito, rápido. Consequentemente, eu tenho um efeito pelicular muito mais intenso. Aqui é o fundo da panela, eu tenho um efeito pelicular muito mais intenso. E essas correntes parasitas vão se concentrar na pele do fundo da panela. Se está concentrado na pele, eu tenho essa mesma potência aqui. Ó, eu tinha antes uma seção muito grande, é como se fosse um cabo muito grosso aqui, né? Se eu desconsiderar o miolo, considerar só a superfície, a minha resistência vai lá em cima. E é por isso, então, que se utiliza uma frequência tão alta para intensificar o efeito skin e esquentar a superfície do fundo da panela. Eu até posso ter outros materiais aqui no meio, às vezes para ajudar na dissipação do calor, para que o fundo da panela inteiro aqueça, né? Mas esse efeito skin aqui, ele é muito importante, porque pelo fato da corrente ficar só nas extremidades, a resistência aumenta e, consequentemente, eu consigo uma dissipação de potência maior e essa panela vai esquentar mais. Mas como eu falei, não é só a indução eletromagnética e o efeito skin. Tem mais um conceito importante que é a histerese magnética. Eu não vou falar sobre histerese magnética aqui de novo tão detalhadamente, mas basicamente um material, vou pegar aqui, vamos supor que o fundo da panela aqui está sendo visto de cima. Nós teremos vários domínios magnéticos aqui, cada um virado para um lado, aleatoriamente, e no final das contas a panela ela não costuma ser magnética, né? Nós não temos polo norte e polo sul no fundo da panela. Só que quando eu aplico um campo magnético aqui produzido por essa bobina, o que ele vai fazer? Ele vai direcionar esses domínios aqui e eles vão ficar todos num único sentido, ou pelo menos próximos aí, né, até o ponto de saturação. Só que quando eu inverto o sentido do campo, essa frequência aqui ela vai fazer com que esse campo ele se inverta, esse fluxo também se inverta muito rapidamente. Existe uma inércia aqui para esses domínios eles voltarem para a posição original e depois inverterem, porque uma hora,
quando esse campo, que esse fluxo, ele interagir com o fundo da panela, uma hora vai estar num sentido, depois vai estar no outro sentido, né? E vai ficar invertendo. Então existe uma inércia aqui para... Talvez inércia não seja a palavra correta, mas eu acho que é uma palavra didática aqui para esse caso. Existe uma inércia, então, para que esses domínios magnéticos sejam reorientados, e isso também provoca uma dissipação de calor. É o que determina o aquecimento da panela? Não. A esterese magnética representa pouco aqui no aquecimento da panela, mas ela também está presente, também aquece um pouco. No transformador já é diferente. Como o enrolamento, tanto primário quanto secundário, eles têm uma resistência baixa, eles são feitos de cobre, né? Eles têm uma resistência baixa, e o efeito pelicular não está tão presente porque trabalha aí com 50, 60 Hz, aqui no Brasil 60, né? Então nós não temos muita dissipação de calor pelo efeito Joule. E aí a esterese magnética ela se torna mais significativa. Analisando a proporção, a esterese magnética se torna mais significativa no transformador. Apesar que na panela, sem considerar a proporção, ela é muito mais intensa por conta dessa variação de frequência, né? Então ela é mais intensa, porém na panela o efeito Joule é tão mais intenso que proporcionalmente o efeito, a esterese magnética aqui ela se torna pouco representativa aqui no caso da panela. Pelo contrário, no transformador é mais representativo, mas a potência pelo efeito Joule é pequena no transformador, e é por isso então que a panela esquenta bastante, por conta da esterese, mas principalmente por conta do efeito skin, e o efeito Joule vai fazer com que a resistência da panela sendo percorrida por uma corrente vai gerar calor. E é isso então, eu vou deixar esses vídeos que eu citei aí na tela. Se você aprendeu alguma coisa, por favor, deixa um comentário e deixa o like também, porque isso ajuda muito o canal e me ajuda a continuar trazendo conteúdo técnico de qualidade.